Muito bem, pessoal, vamos lá para mais um episódio do Rooftop Podcast. Eu, Guilherme Volk, sou sócio da Imóvel Negócios, diretor comercial e também host do Rooftop Podcast. Estou aqui com o Felipe Soares, diretor de operações da Imóvel Negócios. Isso aí, bora lá. E hoje vamos bater um papo mais do que especial, simplesmente com o prefeito de Balneário Camboriú. Fala, Fabrício. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Legal, a gente está muito feliz em te receber aqui, muito obrigado por aceitar esse convite, sabemos da correria que é a sua agenda e parar esse minutinho aí para vir falar com a gente é muito especial. Prazer. Valeu, obrigado. Felipe, vamos lá, qual tema nós vamos abordar com o Fabrício aqui hoje? Fechou. Fabrício, o tema é o que a gestão pública pode ensinar aos empresários. E daí a gente correlaciona, até porque o nosso público são os empresários, a gente correlaciona cidades e empresas. E aí eu quero abrir contigo te fazendo uma pergunta, como é que foi assumir o desafio de gerir uma cidade empresa que estava em ascensão como Balneário Camboriú? Como é que foi esse desafio? Eu sei que tu está no segundo mandato, então para a gente começar por aí. Tá, vamos lá. Bom, falar um pouquinho do início, né? O início, ele é como o início de qualquer projeto que você vai fazer. Você tem um tempo de adaptação, tua parte de conhecimento, tua parte emocional, a tua equipe. E esse é um processo que é construído, ainda mais no poder público, onde as dificuldades de gestão, morosidade, leis, burocracia, elas impedem você de fazer aquilo que você gostaria no tempo que você também gostaria, e no tempo que as pessoas merecem, acima de tudo. Então, nós precisávamos ali, quando assumimos a gestão, fazer alguns projetos, e esses projetos, nós percebemos que eles andariam muito mais rápido, andariam com muito mais eficiente, quando nós trouxéssemos a iniciativa privada conosco. E aí que é a grande sacada do nosso governo é essa, a grande sacada da nossa gestão é essa. É você apresentar uma visão para a cidade e você incluir nessa visão aqueles que, ao colaborarem com a cidade, o seu crescimento é proporcional. Hoje, qualquer pesquisa que vocês forem fazer sobre qualquer aspecto, o quanto uma empresa colabora é o quanto que ela cresce. Essa é uma linha que ela cresce com um padrão, porque você não existe, você está no teu segmento ou você está na sua empresa de maneira isolada. E aí, algo importante que nós fizemos foi colocar todos numa mesa, empresas que não se conversavam, empresas que não tinham, construtoras que não tinham o hábito de se reunir, e dissemos, olha, eu vou dar aqui um exemplo de um projeto, o alagamento da faixa de areia, né, o maior aterro de praia da América Latina. Esse projeto ele foi elaborado quando eu apresentei uma visão aos todos os segmentos produtivos da cidade. E disse, se vocês colaborarem, por exemplo, na doação desse projeto, logo eu consigo licitar um projeto com alto padrão, um projeto que possa garantir uma qualidade melhor na nossa obra. Porque se você também tem momentos que você faz uma licitação, o menor preço ganha, não necessariamente o melhor produto. E essas construtoras, empresas, os segmentos se uniram e fundaram o Instituto. Esse Instituto doou para a Prefeitura Municipal o projeto que nós daí executamos, o projeto graças à parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Então, se você perguntar qual é o grande ganho do nosso governo, eu poderia citar obras, eu poderia citar números, mas é a visão que nós compartilhamos com a sociedade, essa visão. Por que em Balneário Camboriú acontecem muitas coisas que não acontecem, por exemplo, em Florianópolis e em outras cidades? Porque nós compartilhamos essa visão, nós conversamos, nós mostramos o caminho, também admitimos as nossas limitações, porque nós temos muitas, mas construímos as soluções em conjunto. Isso dá a Balneário Camboriú esse aspecto de realização, esse aspecto de uma cidade que tem uma egrégora diferente das demais, porque aqui o empreendedorismo ele acontece. Legal, eu ia justamente lhe perguntar qual é, na sua visão, a diferença de Balneário Camboriú para outras cidades. Eu acho que você acabou já até trazendo a resposta para essa pergunta, mas eu te pergunto, o que de lá para cá você percebe como um grande desafio na gestão de Balneário Camboriú especificamente? A cidade, quando nós assumimos com um tripé, que era o desenvolvimento, a base do desenvolvimento humano, que esse é o principal
função do poder público, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, ambiental, né? Então, nós tínhamos alguns desafios. Como é que a cidade vai crescer sendo uma cidade extremamente adensada, mas ela precisa preservar o seu pulmão econômico, que é o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, não descuidar do seu principal patrimônio, que são as pessoas. Então, nós fizemos algumas ações. Eu vou elencar algumas ações importantes. Primeiro, a cidade, nós transformamos ela na cidade mais saneada de Santa Catarina. E ela ganhei o prêmio agora, semanas atrás, como modelo número 1 no Brasil, na parte de cidade inteligente, na parte ambiental. Então, nós transformamos a cidade mais saneada, fizemos a limpeza de vários rios e recuperação de vários rios. Temos praias aqui, 3 praias agora com praia título Bandeira Azul. A bandeira é um título internacional de validação de sustentabilidade ambiental, que envolve desde a preservação, o envolvimento com a comunidade. Nossa balneabilidade, quando assumi, nunca, aliás, na história antes de nós assumirmos, não havia balneabilidade positiva em todos os pontos, graças ao trabalho de saneamento, graças ao trabalho de fazer o novo indutor de esgoto potencializado para um crescimento de mais de 30 anos, nós conseguimos fazer com que a cidade tivesse em todos os pontos balneabilidade positiva. Quer dizer, nós permitimos o adensamento, nós crescemos, mas nós não descuidamos daquilo que para nós é mais valioso, que é o meio ambiente. Segundo momento é o desenvolvimento econômico, e aí eu já pincelei um pedaço aqui com vocês, que foi transformar a cidade, junto com a sociedade organizada, numa visão que consolidasse o nosso propósito. Dentre as obras importantes, como o alargamento da faixa de areia, nós fizemos o projeto de urbanização da Avenida Atlântica e fizemos um concurso internacional de projetos. Escritórios do mundo participaram e nos foi doado também por esse instituto. Nós diminuímos os impostos, por exemplo, na área da inovação. Hoje, Balneário Camboriú recebe empresas de todo o mundo e do Brasil num projeto chamado Inova BC. Nós reduzimos, dando até 3 anos, praticamente, o pagamento de ISS, desde que a empresa invista em plataformas na área da educação. Quer dizer, ela tem uma espécie de um subsídio, mas ela investe na sua própria mão de obra. Isso está fazendo com que Balneário Camboriú também vire uma cidade inteligente, trazendo soluções, empresas e qualificando a mão de obra. Então, porque o nosso objetivo é transformar isso aqui num grande hub de qualquer negócio. Aqui pode ter empresas na área de inovação, na área do agronegócio, sem ter 1 metro de soja plantado. Aqui nós podemos ter desde a moda, metal mecânica, cerâmica e outras vertentes da economia catarinense ou mundial, onde que as pessoas podem viver e trabalhar no mesmo lugar. O que nós temos que fazer? Preparar o ambiente. Aí é mão de obra, aí é todo um master plan que nós criamos também de localização na cidade. E, por último, o desenvolvimento humano, que aqui nós temos projetos premiados no Brasil e no mundo. Projetos esses de combate à depressão, combate ao suicídio, proteção à vulnerabilidade de criança e adolescente, mulher, idoso. Nós temos o título de Cidade Amiga do Idoso, dado pela Unesco, um braço da ONU que compreendeu a nossa cidade como uma cidade verdadeiramente com projetos importantes nessa área. Nós temos uma casa que se chama Casa da Família Inteligência Emocional, única no Brasil, em que nós trabalhamos com mais de 120 oficinas. Lá as pessoas podem aprender inglês, francês, alemão gratuitamente. Italiano lá elas podem fazer desde oficinas de economia financeira do lar, porque é muito importante no conflito familiar você ajudar as famílias na resolução e ajudando uma espécie de uma mentoria na área da gestão financeira, como também desde o encaminhamento na área de empregos, oficinas de profissionalização. Então, é um amplo tripé, ou então baseado nessas três bases: desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico. Nossa, interessante, né? Porque a gente, de certa forma, a gente enxerga tudo isso dentro de uma empresa, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, capacitação, treinamento, liderança, gestão. A gente vê a sustentabilidade, né? Hoje, inclusive, está em alta falar de ESG, quanto as empresas, as construtoras, aí, como nós atuamos no mercado imobiliário, como imobiliária, então a gente vê elas preocupadas com a questão da sustentabilidade, como tornar os empreendimentos mais sustentáveis, né? E finalmente falar de inovação. E aí me chama a atenção, quando você traz sobre inovação, sobre investir em inovação,
você falar, inclusive, sobre inteligência emocional, né? Que, querendo ou não, se conecta um pouco com a parte de desenvolvimento humano, mas também é uma forma de inovar. E inovar é o que toda empresa busca de alguma forma, né? Quando olha para um cenário que está em constante movimento, a gente quer ver... A empresa ela precisa se reinventar, precisa trazer inovação, e investir na inovação é uma forma de você, inclusive, se estabelecer, se manter em constante crescimento dentro do mercado, independente da área que atua, né? Se veja, inovação, a gente geralmente, quando fala inovação, a gente liga a hardware e software, né? Tecnologia. E que, na verdade, inovação é você sempre procurar sair da tua bolha, do teu quadrado, e a administração pública ela tem que fazer isso, porque ela não pode só ser responsável pela zeladoria de uma cidade, ela tem que ser responsável também pela vida emocional, que a vida emocional de uma cidade, ela compreende toda a raiz dos problemas ou soluções que você tem. Então, quando nós investimos nas pessoas, entendendo que pequenos conflitos ou grandes conflitos, ele pode ter a intermediação do poder público, é isso que nós fazemos, desde a parte de voluntários. Nós temos uma casa de voluntários, aonde fila de pessoas querendo servir, pessoas que foram restabelecidas, curadas, reestruturadas e que querem colaborar, e por isso que a gente tem tantas oficinas, por isso que a gente consegue oferecer tanto serviço com qualidade, integrando essa rede de pessoas que faz da cidade ter uma visão. Então, se você me perguntar para mim o que é mais importante, a visão sempre vai ser. Se um líder empresarial, um líder político, um líder de qualquer segmento, não ter uma visão, as pessoas estão fazendo missão e não sabem para quê. E eu tenho um alvo claro em relação à cidade, eu tenho um objetivo claro. Primeiro é transformar uma cidade próspera. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com qualidade de vida. Prosperidade tem a ver com equilíbrio. A gente tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, ao mesmo tempo tem pessoas simples que esbanjam uma prosperidade, né, que nos ensina todos os dias. Eu estive esse dia numa casa de uma senhora, ela tinha seus 93 anos, uma simplicidade lá no bairro da Barra. A hora que ela abriu a porta, a simpatia, a alegria, o otimismo, a energia é constrangedor, né? Você chegar e perceber que o quanto a gente precisa da simplicidade para ser grande. E ela me ensinou muitas coisas, quer dizer, isso é prosperidade. Então, a cidade ela tem que ter ela tem que primeiro dar um sentimento de pertencimento às pessoas que vivem. Eu nunca trabalhei para que a cidade fosse o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Isso é uma consequência. Eu nunca trabalhei para que aqui fosse a Dubai do Brasil, nem ligo para isso. Eu nunca trabalhei para que aqui fosse uma cidade que tivesse glamour. Eu trabalho para que a cidade seja uma cidade boa para quem vive, para depois boa para quem investe e quem visita. Esse deve ser o nosso grande objetivo, quanto seja empresário ou seja um gestor público. Porque o empresário ele tem que entender que o seu patrimônio da sua empresa são primeiro as pessoas. A gente costuma dizer que pelas pessoas vêm todos os seus problemas da sua vida, mas também vêm todas as suas soluções. Isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida em todos os lugares. Perfeito. E te digo, Fabrício, como residente em Balneário Camboriú, essa sensação ela é diária, no sentido da entrega que a cidade faz para nós residentes. Então, isso que acaba gerando essa consequência de Balneário Camboriú ser tida como para atração de investimentos ou para turistas, viajantes que nós recebemos. É incrível a quantidade de coisas que a cidade entrega e está aí nas premiações que a cidade vem recebendo. E eu aproveito esse gancho. A gente fala tanto em pessoas, a gente fala em time, e nós, na iniciativa privada, sabemos a importância de formar os nossos líderes e ir gerindo essas pessoas. E eu te pergunto, como é que se dá o desafio dentro da iniciativa pública para conseguir conquistar todas essas premiações e essa entrega que a cidade vem entregando? Como é que faz para gerir esse time? Como é que é hoje a tua estrutura dentro do executivo que tu capitaneia? Se você perguntar qual é a maior dificuldade que eu tenho, é a burocracia imposta por nós mesmos. Essa acho que o Brasil precisa começar o Brasil precisa avançar nisso. Eu acho que cada deputado, senador que fosse fazer uma lei, ele tem que pelo menos extinguir umas 3 ou 4 para ele poder fazer a lei. Isso devia ser um padrão nosso. Tem um manicômio de leis na parte tributária, na parte eleitoral, na parte administrativa, enfim. Isso é a dor de barriga que qualquer gestor público deve ter. Agora, a gente tem que ter uma visão clara,
fazer com que essa visão ela seja admitida e assimilada por boa parte das pessoas com quem você lidera. O segundo momento é trabalhar muito, e eu trabalho muito, eu faço muito curso, eu leio muito, eu saio muito para fora, eu vou buscar inovação, conhecimento, eu vou buscar empresas, eu vou buscar pessoas para investir na cidade, eu sou inquieto em relação a isso. Quando eu cheguei e disse que eu ia fazer o alagamento há 20 anos, tentando fazer e não fazia, eu pegava o projeto debaixo do braço, ia para cima, e eu fiquei 4 anos licenciando essa obra. Quer dizer, e tudo isso faz com que a tua equipe marche em direção a isso. Claro que tem desafios do poder público, né? Você trabalha com muitos servidores, mas na sua grande maioria são servidores que eles precisam também ser valorizados. E quando se fala valorizado, parece que soa algo estranho, e não é, porque o valorizado não é somente na questão salarial, não é somente na questão da estabilidade tão questionada que o servidor público tem, mas é no pertencimento, numa visão que ele sabe que ele trabalha para aquilo. Uma criança, uma criança emocionalmente saudável, ela tem que ter disciplina, pertencimento, importância e amor dentro de casa, que são aquilo que ela faz ser integrante da família e, enfim. Isso também deve ser em qualquer empresa e principalmente no poder público, onde há uma rotatividade política, né? Isso atrapalha muito também, porque geralmente um governo faz e outro quer desmanchar, ou tem rivalidade. Eu não tenho esse problema, porque eu sou muito bem resolvido comigo, então eu tenho que construir, eu não tenho que desconstruir ninguém. Pelo contrário, eu valorizo o trabalho que os outros prefeitos fizeram, valorizo o trabalho que outros partidos contribuíram com a cidade, e isso eu deixo muito bem claro. Agora, cada vez mais as pessoas estão mais exigentes, e com certeza tem que estar mesmo, né? Elas precisam estar exigentes, a entrega tem que ser muito mais rápida. As pessoas querem hoje comprar um imóvel, por exemplo, elas não querem comprar um pedaço de metro quadrado que vai somente valorizar, mas elas compram uma experiência, e essa experiência, por consequência, né, tem outros desdobramentos, mas as pessoas querem uma experiência. O corretor, o empresário que vende, ele precisa também, junto com, né, apresentar ele tem que ser uma experiência, na verdade, né, de conexão de sonho, de conexão de objetivo, de conexão de missão de vida. Tem pessoas que cumprem uma profissão, agora tem pessoas que cumprem um sacerdócio, tem pessoas que cumprem um chamado, que são coisas diferentes. Com certeza, com certeza. E eu acredito que ao assumir uma prefeitura como Balneário Camboriú, dentro de todas as atribuições que você tinha, todos os projetos que provavelmente estavam em pauta desde o seu plano de governo, aquilo que talvez você teve que dar continuidade de governos anteriores, por exemplo. Mas o ponto que eu chego é, como escolher a prioridade? Como escolher, assim como uma empresa, né? Às vezes você tem que organizar o teu RH, você tem que organizar o teu administrativo, tem que organizar o financeiro, aí às vezes você quer expandir a empresa, mas você precisa investir no marketing, enfim, são vários incêndios para serem apagados. E se a gente sofre isso numa empresa, isso deve acontecer no poder público, e com certeza numa proporção até mesmo maior, porque como você falou, existe uma burocracia que foge ao alcance do empresário, né? Quando você fala da gestão pública. Então, como ter essa definição de prioridade? O que é prioridade? O que foi prioridade para você quando você assumiu a Prefeitura de Balneário Camboriú? A primeira atitude de um político para poder acertar nas prioridades ele tem que ser ensinável. Você tem que ser ensinável. Quer dizer, eu tenho que estar disposto a ser ensinado, eu tenho que estar disposto a aprender. Como é que você aprende? Ouvindo. Geralmente o político gosta de falar. Nós temos que saber ouvir. E aí eu coloquei as prioridades da cidade segundo a minha percepção, mas segundo, acima de tudo, a percepção das pessoas. E aqui uma cidade turística, logo nós precisamos ter o quê? Precisamos ter equipamentos, precisamos ter obras, precisamos... Vou dar um exemplo aqui da pandemia. Acho que esse é um exemplo porque também as prioridades elas mudam. Porque o mundo hoje está numa aceleração constante. Então, a prioridade hoje pode não ser amanhã. Mas na pandemia, por exemplo. A pandemia foi um momento que ninguém sabia nada, né? Você tomava uma decisão, era briga política, era briga ideológica, era briga isso, briga o mundo inteiro de joelho. A gente olhou aquilo e disse, e agora? O que vamos fazer? Fecha, não fecha?
faz ou não faz, ninguém sabia nada. A primeira coisa foi reunir todos os segmentos da cidade, botar numa mesa e fazer um conselho, e a gente se reunia, e todas as decisões eram compartilhadas, as experiências compartilhadas. Isso me deu uma assertividade muito grande no que fazer. Segundo, você não pode ter medo. Se você tiver medo, por exemplo, eu fiz a obra em plena pandemia. As pessoas pediram para que eu não fizesse, muitas pessoas pediram para que eu não executasse a obra. Eu tinha convicção de que isso era um ciclo que ia passar e nós precisávamos apresentar uma cidade nova. E resolver fazer a obra, mesmo com abaixo-assinado, eu fiz a obra na pandemia. Outra situação é você investir nas pessoas. Então, por que Balneário Camboriú foi a cidade que eu fui na ONU, na sede da ONU, eu fui falar, porque nós somos um modelo de enfrentamento do Covid. Porque nós pegamos o dinheiro, e aqui tem que ser feito um reconhecimento ao governo federal, que ele é injustiçado em relação a isso. Eu não estou falando de política, porque o objetivo aqui não é esse, mas eu estou falando de verdade, que foi passado o recurso para todos os municípios. E nós pegamos recurso e falamos o quê? Nós não usamos para outra coisa. Nós abrimos um hospital. Primeira cidade de Santa Catarina e do Brasil abriu um hospital especializado em coronavírus. E atendemos gratuitamente todos os municípios do entorno. Às vezes o nosso trabalho era melhor que hospitais particulares. Nós fazíamos testagem em casa, nós fazíamos fisioterapia em casa, levávamos medicamento, fazíamos testagem em ouro, enquanto outros municípios investiam em outro tipo de testagem. A nossa testagem em 3 dias, na época, dava, as outras eram 15 dias. Então, nosso poder de resposta era mais rápido. Uma cidade de idoso, que tem um idoso proporcional à Itália, lá estava acontecendo uma tragédia. Por que aqui não aconteceu? Porque nós íamos nas casas das pessoas. Então, a gente era muito rápido na reação. E sabendo que tudo ia passar e que nós precisávamos continuar com as obras. O que aconteceu? Nós somos a cidade que mais cresceu pós-pandemia, que mais se valorizou. Primeiro porque nós investimos nas outras cidades. E quando você planta algo, você colhe. E nós colhemos vidas em outros municípios, logo o nosso foi o primeiro a crescer. E segundo, porque nós estávamos preparados com equipamentos novos, uma praia nova, logo depois que parou a pandemia. Excelente. A gente está tratando tanto da obra aqui que foi tão importante na história de Balneário. O que a gente tem pela frente nesses teus 2 anos de mandato ainda, Fabrício, com relação a desenvolvimento, tão quão foi a obra do alargamento? Nós vamos fazer a parte da urbanização da praia, nós vamos fazer quero fazer um novo acesso lá pela região norte da cidade, pela BR-101, nós já temos o projeto licitado, falta só o IMA nos autorizar a fazer a obra. Nós vamos fazer novas avenidas, nós vamos fazer também novos equipamentos, nós temos obras, vou dar um exemplo do Beco do Brooklyn, que é um lugar ali que nós revitalizamos junto com a iniciativa privada, formatamos um novo local, nós vamos fazer isso em vários pontos da cidade. Ficou incrível. Nós temos um plano de desenvolvimento agora na área de turismo, nós estamos atraindo resorts internacionais para a cidade, nós estamos trazendo eventos internacionais para a cidade, nós vamos fazer eventos esportivos, campeonatos internacionais, eventos, shows. Nós estamos trabalhando muito agora também para trazer para a nossa cidade empresas na área da inovação. Nós desenvolvemos um master plan de áreas que podem crescer, então nós vamos abordar o turismo ecológico, que tem um ticket médio de 6 vezes mais do que o turismo só e mora. O turismo de negócio começa a desenvolver com a vinda do Centro de Eventos, que inauguramos o Centro de Eventos, e também serviços, né? Nós precisamos ter hotéis 5 estrelas, e nós precisamos incentivar, nós precisamos ter serviços, bons restaurantes, tudo isso conectado às necessidades da cidade. Então, há muitas coisas a serem realizadas e nós temos pressa para fazer nesses últimos 2 anos. Legal. Um slogan da Imóvel é além do metro quadrado, que conecta com aquilo que a gente estava falando agora, que é a experiência, né? Mas a gente vê um desafio na cidade com relação ao metro quadrado, né? A ocupação. Como é que a gente vai enfrentar isso, Fabrício, a nível de desenvolvimento? O que a gente prevê em relação a isso? Então, é importante você fazer isso, porque a tua pergunta ela é muito racional, porque se nós permitimos a cidade construir logo, o terreno não brota. Né? Então, nós precisamos ter rotatividade. Né? E aí nós estamos vocacionando algumas áreas. Hoje, vocês que trabalham na parte imobiliária, e vocês vão ver empreendimentos, principalmente já em São Paulo e outros lugares do mundo, as pessoas querem ter uma experiência onde elas vivem. Então, elas não querem somente chegar e subir na portaria e morar. Elas querem ter serviços, elas querem ter uma academia, elas querem ter lojas, elas querem ter todo um entorno, um ecossistema diante delas, que ela possa ter uma experiência de moradia. E isso nós estamos vocacionando em áreas hoje que não são possíveis. Então, nós vamos aproveitar, ainda que Balneário Camboriú
não é só para a questão do metro quadrado valorizado, mas ela também tem um espaço territorial pequeno, é a segunda menor cidade do estado, mas ela ainda tem muito espaço para vocacionar ela, para você permitir de que novos tipos de moradia, de habitação, conjugado com espaços de desenvolvimento, educação, tecnologia, inovação, eles possam estar ocupando o mesmo espaço, e isso ainda há espaço para crescer, e muito. Legal, Fabrício. Agora, perguntando para o Fabrício como gestor, né? Gestor público, mas que a gente consegue aplicar aí dentro da área empresarial independente do setor. Quais são os princípios? Você falou antes sobre visão, e acho fantástico falar sobre visão, porque realmente talvez seja uma premissa de um empreendedor, né? Ter visão daquilo que se quer construir, do valor que vai ser gerado tanto para o mundo quanto para a sociedade, internamente para a sua própria empresa. Mas, e tem a base, né? Que são os princípios. Quais são os princípios que norteiam o Fabrício como gestor? Veja, primeiro, e aqui eu não vou falar de religião, né? Até porque religião é algo subjetivo, é mais importante ter relacionamento que religião. Religião é protocolo, né? Até porque Jesus Cristo não tinha religião, né? Mas os meus princípios, eles são muito fundamentados naquilo que eu considero a verdade. E a verdade, para mim, eu encontro na figura de Deus, né? A figura de Jesus Cristo. Por exemplo, eu atribuí uma identidade para Balneário Camboriú. Qual a identidade? Eu coloquei lá, eu marquei um quadro para que as pessoas pudessem ver e disse assim, eu quero uma cidade saudável, eu quero uma cidade próspera, eu quero uma cidade que seja honrada, eu quero uma cidade que coloque verdade, eu quero uma cidade que proporcione crescimento. Quais são os valores? Valores na integridade, na lealdade, família, Deus. Então, logo, todas as minhas ações, elas têm que responder à minha identidade. Se você considera a sua identidade, se você é um cara fiel e você se considera uma pessoa fiel, logo você não vai ser um mentiroso, porque se você for mentiroso, você está desconectando da sua identidade. Qual é o problema das pessoas hoje ou de uma empresa? É não ter uma identidade definida. Mas não ter um propósito definido. Porque o propósito ele tem que ser maior do que as suas limitações. Eu, por exemplo, eu nunca apresentei um trabalho em sala de aula, eu nunca apresentei porque eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive dificuldade de falar em público, mas as minhas limitações não impediram que eu alcançasse o meu propósito. Você conhece o Ricardo, esses dias nós estávamos ali lançou um prédio lá na Barra Sul, e eu me lembro que eu comecei minha vida vendendo sorvete lá na Barra Sul, na frente do Baturité. E ele ia lá porque ele trabalhava de servente de pedreiro. Sabe? Quer dizer, o que você está fazendo hoje não te define, mas o seu propósito te define. De repente eu estava lá com o prefeito, prestigiando o lançamento de um prédio de luxo de um cara que na mesma época eu era servente de pedreiro, e nós nos encontrávamos. Né? Isso é muito forte, quer dizer, então esses são princípios primeiro, né? A minha identidade, qual é? A gente tem um propósito de vida, você não é o que as pessoas te fazem. Tem 3 informações a teu respeito: o que as pessoas pensam, o que você pensa sobre você e o que Deus pensa sobre você. São coisas que, às vezes, o conflito disso tudo faz com que você desista, faz com que você empaque, faz com que você... O primeiro desafio, a primeira lambada, eu perdi muitas eleições. Eu perdi 5 eleições para chegar onde eu estou. As pessoas não... pensei, olha a nossa... mas nenhuma delas abalou o meu propósito. Porque o teu resultado de hoje não necessariamente te define. O que te define é a tua jornada, né? Então, esses são princípios que eu procuro atuar, os desafios, porque a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas, primeiro, é um aprendizado pessoal enorme, né? Porque você se decepciona, você se alegra, você se fica entusiasmado, você fica desanimado. Isso faz parte do dia a dia, mas eu amo o que eu faço, primeira coisa. Sensacional. Fabrício, eu preciso compartilhar uma história contigo aqui, então. Tu não vai lembrar, mas já que você trouxe aí a história da época que você era sorveteiro do Baturité e o Ricardo era assistente de pedreiro, né? Conheço a história também. Em 2014, 2015, 2016, você estava participando de eleição de alguma coisa. Deputado? 14 deputado federal. Deputado federal. 14, por aí. Eu fui teu segurança, cara.
Sério, Vai cara? lembrar, tu não vai lembrar. Aí Tu não surpreendeu. vai lembrar. Aí agora eu surpreendi todo mundo. Eu faço artes marciais desde criança, desde pequeno. Desde que eu tenho, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu faço artes marciais. Lutei judô, lutei taekwondo, fui campeão brasileiro várias vezes representando Balneário Camboriú. Fui campeão, vice-campeão mundial, fui vice-campeão sul-americano, depois fui vice-campeão mundial nos Estados Unidos. E lutei minha vida inteira. E aí, quando eu era adolescente, eu já dava aula de artes marciais, justamente para poder ajudar minha mãe em despesa e tudo mais, até da própria academia, as despesas que eu tinha de viagem, para participar de torneios, né? E aí, entre os bicos que eu fazia, era segurança, né? Então foi 2016, então. Foi 2016. Foi na minha candidatura a prefeito, então. Será? Pode ser. Não, porque as outras não. Não, mas 2016 foi agora, não. Foi lá para 2006. Não, mas eu não tinha. Não, nunca tinha. Cara, eu não tinha. Eu Talvez num evento, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui teu segurança. Eu era adolescente, eu devia ter uns 16 anos de idade. Eu era lá pro meados de 2005, 2006, tá? Para ser mais exato. Não lembro o que era. Eu só lembro que eu tinha uma espécie de comício. Você tava lá. Só me disseram o seguinte, ó. Tem aquele cara ali, o Fabrício Oliveira e tudo mais. Ele, não sei se na época tu era candidato ou o que tu era candidato. Então eu tinha 16 anos, eu tenho 32 hoje, então faz um bom tempo. E aí eu lembro que o que eu tinha que fazer era estar do teu lado, né? Não ficar com aquela cara de mal-humorado. Mas foi no evento? Foi no evento, caminhando pela cidade. A gente caminhando nos bairros aqui de Balneário Camboriú. Eu não lembro o que a gente estava fazendo, cara. Eu sei que era uma espécie de comício, não sei, a gente andava pela cidade, ali pelos bairros de Balneário. E aí eu só disseram assim, ó, você fica do lado dele, se acontecer alguma coisa, tu segura. Ataca. Mas assim, ó, não agride, não bate, não machuca, não faz nada. Mas fica do lado e protege ele qualquer coisa. Beleza. E andei do teu lado ali o tempo inteiro, só vendo a situação e tal. E aí, às vezes, querendo ou não, a galera às vezes se inflama, daí tinha que dar uma seguradinha no pessoal. E tive esse primeiro contato contigo lá como segurança teu, há muitos anos atrás. Deve ter sido num evento específico, porque eu nunca andei assim com... Eu não consigo lembrar, faz 16 anos isso, então não vou lembrar. Para mim, sempre foi muito tranquilo esse negócio de eleição. Assim. Sim. Claro que às vezes, né, eleição, né, mas enfim, pô, bom saber. Não, foi um contato. E assim, é muito louco como a vida dá voltas, né, em vários aspectos. Poxa, eu lembro naquela época eu entregava panfleto nas ruas, entregava cartão de visita, conversava com as pessoas na rua, para captar pessoas para entrar na academia de artes marciais. Esse foi meu primeiro emprego. Aí, poxa, saí de lá, fui para Blumenau, depois comecei a dar aula de artes marciais em Blumenau, fiquei um tempo morando lá, entrei numa agência de modelos, comecei como panfleteiro, depois comecei a dar palestra e tudo mais. Saí da agência, voltei para Balneário, fiquei 1 ano desempregado. Então, há 9 anos atrás, eu estava entregando o panfleto de novo aqui na cidade, vendendo cartão de visita como bico, até a hora que eu entrei no mercado imobiliário. E hoje estou muito feliz em, poxa, mandar uma mensagem para o prefeito de Balneário Camboriú e você não só me responder com toda humildade, mas aceitar o convite de estar aqui. Então, estou bastante feliz aqui. Para mim é uma honra. Fabrício, quando é que te despertou a vida política? Cara, eu trabalhava lá depois de vender sorvete, eu trabalhava como bilheteiro. Aí fechava a barraquinha de sorvete e ia trabalhar na bilheteria, vender bilhete. Aí depois de bilheteiro eu pegar uma bicicleta e levar excursão para a noite. E aí eu sempre fui muito, também bom vendedor, assim, né? Eu levava muito e lotava lá a boate, eu levava. E aí, depois de lá, o cara falou assim, ó, o gerente saiu, não quer assumir aí a gerência? Eu peguei, poxa, né, adolescente e tal, balada, aquela coisa toda. Então, aí eu, né, comecei a trabalhar ali e daí uma pessoa me convidou, ó, quer participar de uma eleição, tal, ser candidato a vereador? Aí eu... Cara, mas cheguei em casa, todo mundo falou, você não fala em público, né? Mas eu resolvi. Me lembro que roubaram meu carro, tinha comprado um carro recente, né? Tinha assumido uma função lá e comprei um carro parcelado, tal, um golzinho, e roubaram o carro bem no meio da campanha, com material, com tudo. Cara, eu fiz a primeira campanha, eu fiz campanha de mototáxi. Eu tinha uma conta no mototáxi, ia 3 mototáxis assim, um cara ia levando o meu banner, né? Ia levando outro, levando o santinho, e eu. E a gente sempre chegava nos lugares assim, parava um pouco antes para ninguém ver que o candidato chegou no mototáxi, né? Mas era uma experiência boa. Eu não ganhei aquela eleição, eu perdi. E tem uma
uma passagem muito especial para mim, que no dia que eu roubaram meu carro, uma pessoa que trabalhava lá no Baturité, na boate, que era zeladora, ela foi me abraçar e choramos junto, porque o carro estava, né? Ela era muito minha amiga e tal, daí ela falou assim, então um dia você vai conseguir, você vai se eleger, vai dar tudo certo, calma, mesmo que roubaram teu carro, você vai conseguir fazer a tua campanha, aquela coisa toda. E ela me dando maior força, e dias atrás, agora, eu fui fazer uma entrega de documento de casa popular, cara, olha só, como a vida é maluca. E quando eu fui fazer as entregas dessa casa, o último nome foi chamado o nome dela. Cara, e quando foi falar o nome dela, assim, ela veio chorando. Nossa. Me abraçou e eu falei, eu não falei que você ia conseguir, a gente estava chorando por causa do carro lá, e agora você está entregando o documento da minha casa própria como prefeito. Que incrível. Então, cara, isso não tem preço, entendeu? Isso quer dizer o seguinte, que realmente o que você faz, independente, né? Porque eu estou como prefeito hoje, né? Eu estou, é uma posição transitória. Óbvio que eu vou para cima, eu vou para frente, eu vou para outras funções, porque eu amo trabalhar no que eu trabalho, mas independente de qualquer coisa, a vida ela sempre vai te justificar. Ela sempre vai te colocar a maneira que você se compreenda, né? Então, o meu começo foi assim meio de supetão, mas foi. Incrível. E o que hoje tu teria para compartilhar com o empresário, com base no conhecimento que você adquiriu na gestão pública? Primeiro, a gente precisa fazer o nosso papel independente de qualquer coisa. E aí, aqui em Balneário Camboriú, eu tenho que reconhecer, eu tenho que agradecer aos empresários que nós temos aqui na cidade, porque eles entenderam o poder da colaboração. Esse é um princípio poderoso, né? Quanto mais... Porque o que é o negócio? A tua relevância é o que você entrega, não é o que você tem. Né? Você vale pelo aquilo que você dá, não para aquilo que você se adquire. Eu tenho um diploma de prefeito lá na minha sala, mas não vale nada se eu não entregar lá fora. Você é um bom corretor, não pela quantidade, mas sim pelo aquilo que você proporciona para quem compra o seu imóvel. Você é bem visto dentro da sociedade se você é um cara agradável, pelo aquilo que você entrega. Se você é um bom amigo, se você é uma pessoa com uma boa conversa. Então, tudo que você... O teu valor está sempre na excelência, está na tua entrega, não naquilo que você tem. O que você tem não vale nada se você não for relevante para as pessoas. Um bom advogado, ele é bom, bem remunerado, se ele resolve grandes problemas. Um bom corretor, ele vende bastante se ele consegue conectar o sonho das pessoas a um produto. Um bom político, à medida que ele também consegue entregar aquilo que ele se compromete. Um bom pai, à medida que você consegue passar com o teu exemplo para os seus filhos uma identidade saudável. Então, a vida é isso. A vida é o que você entrega, o que você dá. O que você não dá, você não tem. O que você não dedica, você não tem. Né? Para mim, eu chego em casa, para mim não tem preço. Eu abri a porta da minha casa, os meus filhos, as minhas duas pequenas, elas vêm correndo, o papai chegou. Você imagina que frustração chegar em casa, eu sendo bem avaliado como prefeito, sei lá, e chegar em casa e ver que minha casa não tem a mesma, né, não tem a mesma conexão. Não existe isso. Então, é o equilíbrio da vida. Sucesso é isso. Sucesso é ver sua vida com Deus, dependendo da religião, sua vida profissional, a vida com quem você está, sua vida familiar, você, cuidar de você pessoalmente, né? Ver ela crescendo dia a dia, independente da quantidade, mas sim da entrega que você faz. Tudo que você doa te causa uma identidade. Tudo aquilo que você tem é para você. E aí, né? Se não servir para as pessoas, também não vale nada. Isso é legado, né, Fabrício? Isso é legado. É legal, pessoal. Acho que chegamos no papo de Papo cobertura. de cobertura, bora. Chegamos no papo de cobertura, pessoal. O papo de cobertura é o momento aí do episódio que a gente adentra um pouco mais nessa questão pessoal. Acho que a gente já meio que começou, né? E é o bloco final aí do nosso episódio. Nesse momento a gente busca conhecer um pouquinho mais a pessoa que a gente está conversando. Perguntas um pouco mais pessoais aqui, mas é para conhecer um pouco da tua rotina, dos teus hobbies, do que tu estuda, do que tu busca de conhecimento, para a gente compartilhar aqui com as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Felipão?
É isso aí, entender um pouco dessa rotina de um executivo de uma cidade como Balneário Camboriú, como é que é? O que tu hoje pratica de esporte, se gosta, se não gosta, o que tu estuda? Esporte eu não estou praticando, porque eu tô nesse momento eu estou envolvido em campanha, então eu estou num maratona. Esse é o esporte. É, frenético, então eu não tenho tido tempo, mas eu faço academia, eu jogo um paddle, pratico esporte, até porque esporte é qualidade de vida emocional e física, né? Eu leio muito, isso é algo que eu preciso fazer para poder estar sempre. Eu estudo muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, é a minha área onde eu mais me identifico. Eu tenho um tempo com minhas filhas, com minha esposa, isso para mim também é muito importante, e tenho que ter minha vida com Deus, né? Então, esse para mim é o meu equilíbrio. Eu preciso ter isso de uma forma ou outra todos os dias, né? Porque senão você vai... Eu vejo quantos amigos meus e que são bem-sucedidos, empresários ou políticos, mas parece que você tem uma regra máxima que você tem que ter uma coisa e abrir mão de a outra, e isso não é verdade. A gente tem que parar de contar essa historinha de que a gente não tem tempo, que a gente não é, a gente tem que elencar a prioridade, e a prioridade te identifica, né? Então, a minha rotina é essa. Eu gosto de música. Hoje de manhã, eu ia viajar, eu não fui, fiquei tocando em casa. Vou tirar um som, tocando, eu componho, eu escrevo, gravei hoje música, uma música que eu fiz com minha filha, fiz mais uma música com minha filha, orei também, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de meditar sobre a Bíblia, estudo sobre a Bíblia, não sou nenhum religioso, quero dizer isso claro aqui, né? Eu busco o meu relacionamento com Deus, independente também, respeito. Mas isso me faz mais forte, isso me faz entender de que a gente precisa estar fortalecido e fortalecido é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você compreender que a gente não está aqui largado no mundo, né? A gente tem um propósito e objetivo. E propósito é saber a nossa identidade em Deus. Eu acho que esse é o nosso objetivo, independente de religião. Tem algo que não foi perguntado, mas você gostaria de compartilhar com quem nos assiste aqui? Cara, eu acho que... Não, acho que a gente falou sobre tudo, né? Enfim... Tem alguma filosofia, conceito, frase, ensinamento, algo que para ti é muito latente, que é muito forte, que faz parte da tua identidade, inclusive, que você acha que seria interessante compartilhar? Eu vou falar algo que para mim tem muito a ver com o momento atual, né? É uma frase minha, muito com o momento atual, do ciclo que nós estamos vivendo, né? A censura pode até nos impor restrições, mas a luta pela liberdade nos impõe um dever. E o nosso dever é manifestar sempre a nossa opinião, seja nas urnas, seja onde você está, onde você trabalha, porque quem não se posiciona não ocupa a posição, né? Quem não se posiciona não ocupa a posição. Então, a gente precisa ter posição formada, ainda mais no mundo de hoje. Você não precisa ser ou é contra ou é a favor em todas as coisas, não é isso. Hoje nós estamos polarizados na questão política, né? Mas você precisa ter posição. E eu vejo hoje as pessoas não tendo posição, principalmente com os seus valores, com a sua identidade, com o seu propósito de vida. Isso influencia em tudo, né? Quando você não tem posição, influencia no teu relacionamento, influencia no seu trabalho. Ser improdutivo, né? Se você não tem. Né? Se você quer uma promoção, você precisa ter posicionamento. Se você quer abrir uma empresa, você precisa ter posicionamento. Se você quer ter um lugar à mesa, né? Você precisa de um posicionamento. Então, isso serve para qualquer área de atuação, é fundamental. Ter essa personalidade, apresentar essa identidade, apresentar a tua posição, porque é isso que, no final das contas, vai abrir caminhos e é o que diferencia muitas vezes quem está numa escala mais, vamos dizer assim, uma escala social, né, mais baixa e quer ir para o mais alta. Cara, muitas vezes o que diferencia não é o conhecimento técnico, não é a hard skill, vai estar muito envolvido a parte de soft skill, que é tudo aquilo que a gente tem de capacidade de relacionamento, que a gente desenvolve, competências, habilidades que a gente desenvolve, mas muito, muito, muito do que diferencia quem está numa camada mais baixa da sociedade, que quer subir financeiramente, independente do que é importante para essa pessoa, é o posicionamento, é a capacidade de se posicionar, de ter opinião, de demonstrar essa opinião, seja na empresa que trabalha, na empresa que está abrindo, enfim, ou da empresa a qual é dono. Né? Eu tenho uma última, para encerrar.
esse modelo de gestão de Balneário Camboriú se assemelha de alguns lugares em que eu conheci no mundo, e eu gostaria, como brasileiro, de ver esse modelo sendo replicado em outros lugares. E aí eu pediria que tu deixasse uma mensagem para esses executivos de outras cidades no Brasil, de que maneira esse modelo pode ser replicado em outras cidades. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu tive dias atrás na Suíça, eu estive em Genebra, e lá eu fui conhecer a história de João Calvino. João Calvino foi um reformista, em que pegou Genebra, Suíça, no pior estado, deplorável, sujo, imundo, pobre, e ele pegou princípios de vida. Com princípios de vida, ele pegou e transformou a cidade em modelo de excelência, né? Em várias partes. Lá tem o melhor chocolate sem ter cacau, lá tem o melhor relógio, a educação, quer dizer, ele teve um fundamento, né? Eu procurei aqui em Balneário, e eu tive lá esses dias e fiquei muito impactado com a história, e fui na Universidade de Genebra, e fui estudar, e fui ver isso, e fui ver aquilo e tal. E me inspirei nesses exemplos de pessoas que resolveram acreditar que elas podem e devem ser agentes de transformação. Vocês estão fazendo aqui algo, vocês estão mais do que vendendo um imóvel, vocês estão passando informação, vocês estão fundamentando base cultural, vocês estão fundamentando base de defesa. Nós somos pessoas que devemos ter sempre a capacidade de formatar cultura, de formatar base de pensamentos e ideias fundamentadas que tenha como princípio básico o crescimento coletivo. Então, eu dou aqui algo que é importante as pessoas terem sempre. Colaborem onde elas estão vivendo. Colaborem, se preocupe além do seu quadrado. Não importa a função, das mais simples, a mais ela pode. Eu vendia bem meu sorvete. Eu vendia bem meu sorvete. Eu vendia bem tão bem que uma pessoa olhou para mim, acho que você pode trabalhar ali, porque eu vendia bem. E ali onde eu trabalhava eu fazia bem feito. E depois onde eu trabalhava eu fazia bem feito. Porque eu sabia que eu tinha que transformar onde eu estava. E você transforma sendo colaborativo, doando, não tendo. O que você tem é uma consequência daquilo que você oferta. Né? Então, mais ou menos isso. Incrível. Perfeito, perfeito. Maravilha. Fabrício, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fabrício Oliveira BC é o meu Instagram, Facebook também. É isso, acho que eu tenho Instagram, né? Eu TikTok, eu tenho tudo isso aí. É que eu mexo mais no Instagram, né? Então, o Instagram, Fabrício Oliveira BC? Maravilha, BC. Fácil de encontrar. Muito bem, Fabrício, eu gostaria de agradecer novamente a tua presença aqui no episódio de hoje. Foi sensacional, espetacular, aprendi muito aqui contigo. Obrigado. Superou com certeza minhas expectativas. Felipão? Foi um prazer, Fabrício. Obrigado. Prazer foi meu, Felipe. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer a EGD Filmes, que está aqui fazendo a produção desse episódio, sempre com um trabalho excelente. Sempre nossos parceiros aí, parceiros da Imóvel, parceiros do Corretor Alto Padrão, parceiros do Jogue no Hard, estão sempre juntos. Estão fazendo um excelente trabalho aqui no Rooftop Podcast. A equipe está aqui até altas horas da noite, trabalhando firme e forte o dia inteiro. Show de bola, obrigado aí. Guilherme Dorn, toda a equipe que está aqui conosco no dia de hoje. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, segue o canal pelo YouTube. Você pode também ativar o alerta para ficar atento às novidades. Você também pode acompanhar nosso Instagram, que é o @podcastrooftop. Para me encontrar no Instagram é @GuiVolk, Gui de Guilherme, Volk, WOHLKE, que eu sempre tenho que soletrar, sobrenome alemão tem esse problema, o Fabrício Oliveira BC, tá fácil. E o nosso amigo aqui, Felipe Soares. Barbada, Felipe Soares. Acabou. Tá fácil. Então tá bom. Acompanhem também o @Imobiliária Imóvel para saber mais novidades aí sobre o mercado imobiliário de alto padrão de Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. Obrigado, Fabrício. Prazer, uma honra ter você aqui. Parabéns pelo trabalho e pela excelência aqui do local. Valeu. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.